falar hoje sobre um tema, minha gente, da maior importância para quem conheceu a história, quem conhece a história do Esporte Clube Bahia. Porque essa turma nova que chegou no Bahia, parece que ela entende que o Bahia começou em 2013, depois da intervenção, e não é bem assim. O Bahia tem uma história desde 1931, né? Então, existem personalidades que passaram pela vida do clube da maior importância. E hoje eu tenho aí Marcelo Mendonça aqui comigo, que é o filho de um dos maiores tricolores que eu conheci na minha vida. Eu sou de 1976, ou seja, eu tenho 45 anos de comunicação. Então, eu conheço bem a história do clube de 76 para cá. Antes, eu lia como torcedor, né? Mas depois eu comecei a conviver na imprensa, comecei muito cedo, com 16 anos de idade, como repórter da Rádio Cultura da Bahia, AM ainda, né? E essa juventude que está aí agora chegou até no poder, né? Alguns membros de grupos que hoje circundam a história do Bahia, a vida política do Bahia, eles acham que tudo começou em 2013. Né? Eu não posso, ninguém guerreou mais com um cidadão chamado Paulo Vigílio Maracajá Pereira, né? Na imprensa esportiva da Bahia do que eu. Ninguém. E eu não posso deixar de reconhecer a história de Paulo Maracajá na vida do Bahia, rapaz. Seria um absurdo um negócio desse. Concordando ou discordando da forma como, né, dirigia naquela época, mas eu não posso desconhecer. Essa turma que chegou aí acabou com os títulos de grande benemérito, e personalidades do conselho. Por exemplo, ex-presidentes eram conselheiros natos, né, e vitalícios. Tiraram tudo. Tiraram tudo. Tudo isso para atingir uma pessoa, Marcelo Guimarães. Ou os dois, Marcelo Guimarães pai e Marcelo Guimarães filho. Né? E aí saíram cortando tudo. Isso não existe mais no Estatuto do Clube. Piton, que foi um grande cidadão na Vila do Bahia, Maracajá, todos eles perderam. Eu era a favor deles, de Maracajá nem tanto. De Maracajá nem tanto, de Piton sim. Né? Então, assim, é um negócio meio absurdo. Mas, enfim, né? Tá feito, não tem mais jeito a dar. E hoje eu vou conversar sobre um grande tricolor, o doutor Luiz Osório Vilas Boas Mendonça, né? Que, como eu disse, eu acompanhei de perto, sei da sua participação efetiva na história do clube, né? E por isso estou aqui à vontade para conversar sobre o doutor Luiz Osório, até para prestar-lhe uma homenagem, né? Porque as pessoas precisam reconhecer o valor daqueles outros que participaram da vida do clube, né? E não querer tapar o sol com a peneira. Sim, então Marcelo Mendonça é o meu convidado de hoje, é filho de Dr. Luiz Osório Vilas Boas Mendonça, e a gente vai falar um pouquinho de Dr. Luiz Osório aqui nessa nossa live de hoje. Muito bem, eu gostaria de saber de Marcelo, eu lembro de vocês, jovens, vocês pequenos, ainda garotos, vocês, seu irmão Marquinhos, que acompanhavam, né, Dr. Luiz Osório em alguns treinos e tal. Como é que o Dr. Luiz Osório entrou na vida do Bahia? Vamos falar primeiro de uma parte dele do Bahia, depois a gente fala sobre aspectos pessoais. Enfim, vamos papear. Isso aqui não é entrevista não, viu, gente? Isso aqui é papo. Por isso que o nome é Papo Cotilé. É uma coisa bem descontraída, bem leve. Nunca tive a intenção de botar ninguém no paredão com relação a determinadas perguntas, muito menos hoje, que é um dia de homenagem. Então aqui eu gosto da coisa solta, coisa tranquila, bastante, né, como é que eu poderia dizer, descontraída, né? E nessas horas de prestar homenagem, mais ainda, porque nós estamos aqui falando de pessoas que colaboraram com o nosso clube. Né? Eu nunca escondi de ninguém que sou Bahia, até porque eu já fui candidato a presidente 2 vezes. Não pretendo, mas nem passa pela minha cabeça. Até cancelei o meu título de sócio para que nenhum maluco dos meus amigos me queira convencer a ser candidato de novo. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de doido. Então eu não participo mais não. Né? Mas não escondo ser Bahia. Né? Então, Marcelo, me conte aí, como é que seu pai foi atleta, me parece, do clube também, né? Então, como é que ele começou? Como é que começou a vida do Dr. Luiz Osório dentro do Bahia? Boa noite, muito obrigado, querido, pela sua participação aqui comigo. Boa noite, Filemon, obrigado aí pelas suas palavras. Para a gente, uma honra. Na verdade, meu irmão deveria estar comigo aqui ao meu lado, mas para nós, filhos, né? Falar de meu pai e falar de meu pai com você, que é uma pessoa que a gente tem realmente um apreço muito grande, acompanha, como você disse aí, desde pequeno, que a gente sabe da existência de todos aqueles que cobriam o Bahia naquela época, e para a gente realmente é uma honra muito grande, tanto falar com você,
como prestar homenagem ao meu pai, que é sempre importante, né, e emocionante para a gente. E como você disse aí, se utilizando inclusive de uma terminologia mais moderna aí, o que é raiz e o que é Nutella, e falar do Bahia raiz, né? Falar do Bahia raiz, falar do Bahia daquela época, e aí falar de meu pai, também eu acho importante para trazer essas histórias e esses personagens, como a live que você fez com o Antônio Piton, que eu achei primordial, ou com o Rogério sobre Antônio Piton, primordial. Então, trazer a história dessas pessoas também é importante. Para a gente, é um privilégio realmente falar com você. Meu pai, falar de meu pai está sempre associado a 4 pilares aí, né? É a família, a medicina, o futebol e o Bahia. Então, começando pela sua pergunta, meu pai acho que nasceu já com a bola na mão, com a bola nos pés, e sempre teve um entrosamento, vamos dizer assim, com a bola desde pequeno. Então ele nasceu na Ribeira, jogava lá naqueles campos todos em Tapajipe, acabou depois jogando em todos os campos existentes em Salvador. E ainda jovem, né, lá por 1960, ele foi para o Juvenil do Galícia. Jogou no Juvenil do Galícia, foi bicampeão, tricampeão, tetracampeão com o Galícia, juvenil. E pelo destaque, né, ele realmente se destacou, ele era ponta direita, depois passou a ser ponta esquerda, ele foi chamado para o profissional do Bahia. Então, muita gente, principalmente que conheceu meu pai já como médico, não sabe que meu pai foi jogador profissional do Bahia. Então, de 63 a 67, ele jogou no time profissional do Bahia e, naquela época, ainda jogou com alguns jogadores que eram do time campeão de 59. Então, ele jogou com o Nadinho, jogou com o Nadinho, inclusive, ele sempre dizia a gente que não existiu nenhum goleiro, né, desde a época que ele estava viva, como o Nadinho, que ele achava o Nadinho espetacular e o maior goleiro que ele viu jogar, e fazia até as posições da mão que só o Nadinho fazia e tal. E ele jogou com o Nadinho e jogou com outros da época, né? Aqui só para fazer uma pesca aqui do time do Bahia, só para a gente relacionar aqui com... Era Nadinho, Elcio, Jacaré, Henrique, Ivan e Floresvaldo. Ailton, Mário, Biriba, Campinense, Edil Cueca e Luiz Osório. Então, meu pai jogou no Bahia profissional com esse time, né? E na época o time, apesar de ter os jogadores de 59, não foi um time que estava encaixado, vamos dizer assim, acabou não desenvolvendo, né, como deveria naquela época. E meu pai carregava também um estigma aí de ser o sobrinho de Osório, ser o sobrinho do presidente. Então faziam algumas cobranças assim excessivas, e meu pai acabou... ele estudava farmácia também na época, e depois passou a estudar medicina e aí saiu do Bahia. Então a entrada de meu pai no Bahia foi como jogador profissional. Naquele primeiro momento ele entrou como jogador profissional. E como era a relação dele com o tio, com o Osório? Olha, a relação dele com o tio sempre foi uma relação muito boa, né? Uma relação de tio e sobrinho excelente. Meu pai admirava muito ele, reconhecia todos os méritos. Osório, que sempre foi, dentro da família da gente, uma referência, e continua sendo, né? Inclusive para nós e para os que chegaram depois. Mas meu pai no Bahia, como, vamos dizer assim, como figura do Bahia, né? Meu pai tinha uma independência em relação ao posicionamento, né? Então, o tio Osório, como a gente chama, né, sempre teve uma ligação muito direta com o Maracajá. Meu pai também tinha, e teve uma relação com ele durante 15 anos dentro do clube, inclusive. Mas meu pai tinha posicionamentos dentro do clube, né, que às vezes não coincidiam com o posicionamento, inclusive, de meu tio Osório, mas ele sempre, né, tio Osório sempre com o intuito de preservar meu pai, né, e sempre dizia para ele não se meter nisso, para ele, como você disse aí com suas palavras, né, que jamais, que você não volta mais a pensar nisso. Então ele sempre, e dizia meu pai, inclusive alertando em relação à sua família, à sua mulher, a seus filhos, né, não mexa nisso, não... preserve o que você tem, então assim, era sempre uma proteção que ele tinha em relação ao meu pai, de não, vamos dizer assim, apoiar nenhum movimento que
fosse assim no sentido de levar meu pai para assumir qualquer situação, né, de gestão, né, até a própria presidência naquela época. Mas era uma relação excelente, meu pai admirava muito ele, frequentava, nós frequentávamos a casa dele e ele também, mas no ponto de vista do Bahia, né, tanto no período que meu pai foi médico, né, depois diretor de futebol, e principalmente depois que meu pai saiu do Bahia, que se tornou, né, oposição a toda a situação né, que permaneceu, então não existia, vamos dizer assim, uma congruência em relação a esse pensamento, em relação ao futuro do clube, né, e aquela questão de centralizadora e aquelas questões todas que existiam naquela época, que meu pai não comungava com isso, mas com o tio a relação era excelente e foi assim até os últimos dias, né, que os dois estiveram juntos. Uhum. Quando foi que ele deixou o clube como jogador? Eu estou querendo acompanhar assim, o tempo, na verdade, porque teve um período que ele passou como imprensa, né, no Diário de Notícias, na Rádio Sociedade da Bahia, inclusive fez parte de um timaço que a Rádio Sociedade tinha, que teve o governador Paulo Souto, por exemplo, como comentarista, né? Ivan Pedro Sant'Angeles, uma figura humana maravilhosa, foi meu chefe no Diário de Notícias. Eu escrevi por alguns meses sobre o Bahia no Diário de Notícias a convite de Ivan Pedro, quando eu tinha chegado na Rádio Sociedade, ainda como diários e emissoras associados. Não era o grupo de Pedro Gianis que comprou depois a Rádio Sociedade. Então, estou vendo Virgília Liz, Martinho Leles, pessoas que trabalharam com o Luiz Osório na equipe fantástica que a Rádio Sociedade tinha. O programa era até a grande jornada esportiva, se não me engano. Então, só para estabelecer uma relação, ele já tinha deixado de ser jogador do clube e aí foi para a imprensa ou a coisa aconteceu em paralelo? Como é que foi, Marcelo? Isso. Ele deixou de ser jogador do clube, né, em 67, e aí passou a trabalhar na Rádio Sociedade, era aí a vinculação com o futebol e com o Bahia, setorista do Bahia, e trabalhava com essa equipe aí, que já era uma equipe, né, consagrada, de pessoas consagradas, e ele fazia lá, fazia parte dessa equipe com o Virgílio Elísio, né, o ex-governador Paulo Souto, Ivan Pedro, que era inclusive amigo dele, que ele tinha uma admiração muito grande, todos esses, né? Martinho Leles, então ele participou aí da imprensa durante o período e ficou até 72. Foi o período aí que ele estudava farmácia, depois estudou medicina, então ele saiu do Bahia para poder dar continuidade aos estudos e nesse período aí ele acabou também trabalhando na Rádio Sociedade da Bahia, um período inclusive, né, de se intitular como radialista, que ele tem muito orgulho e falava sempre disso, né? Que ele foi da imprensa, que ele participou. E em 72 foi quando ele saiu, se formou em medicina em 72. Foi a partir de 72 que ele formou em medicina e aí seguiu a carreira de médico, aí, já relacionado também desde o início aí com o esporte e com o futebol. Ele volta ao Bahia em 81 já como médico, né? Não foi isso mesmo? Isso. Ele formou em 72 e ele foi médico do Ipiranga, inclusive, antes de ser médico do Bahia. Uhum. Ele foi médico do Ipiranga, né? E como médico, ele foi sócio de algumas clínicas, trabalhou inclusive com o Otto Alencar, no nosso trabalho lá na Secretaria de Saúde, né? Foi antes disso, ele trabalhou na Clínica São Marcos, né? Foi sócio da Clínica Orto, da Clínica Ito, então ele teve aí a Ito foi depois, mas ele teve aí um período, né, de dedicação aí à medicina e logo depois ele foi médico do Ipiranga e aí a convite de Raimundo Brito, que foi sócio dele inclusive, Raimundo Lemos Brito, médico, que foi sócio dele na Orto, a convite de Raimundo, ele foi para o Bahia em 1981 e aí passou a ser médico do clube. Ele entrou como médico do clube em 81 e logo em seguida, com a saída de Raimundo Deró para assumir a diretoria de futebol, a vice-presidência de futebol, ele assumiu a vice-presidência médica, que foi o período que ele ficou, né, boa parte, assim, quase que a totalidade do período que ele ficou no Bahia, como vice-presidente médico, e aí viveu dentro do clube uma história de paixão realmente fervorosa, né, que aí unia tanto a parte profissional dele como médico,
ou a parte profissional como médico e a parte de torcedor, de paixão realmente que ele tinha pelo clube. Inclusive, nessa época, os dirigentes não tinham remuneração, né? Então, meu pai, a dedicação de meu pai ao Bahia durante todo o período foi uma dedicação sem remuneração, gratuita, né? Eu não vou falar em sacrifício, porque para ele não tinha sacrifício nenhum, mas ele tinha, evidentemente, que dividir, né, toda a disponibilidade que ele tinha para o trabalho, para a família, com Bahia, e fazia isso realmente com muita dedicação e orgulho realmente de se dedicar daquela forma, e assim foi, né, até depois ocupar outros espaços nesse clube até a sua saída posteriormente. Mas dentro do Bahia, ele entrou como médico, ele primeiro como jogador de futebol, depois como médico, e assumiu a vice-presidência médica logo depois que Raimundo Deró passou a ser o diretor de futebol, o que na época era vice-presidente de futebol. De 81, então, entrou como médico e saiu no clube em que ano? Saiu do clube em que ano? Só para a gente estabelecer quantos anos ele ficou como médico atuante. Como médico ele saiu em 94. Né? Na verdade, não como médico. Né? Como médico ele ficou até 93, quando ele assumiu a diretoria de futebol. 12, ele 13 foi anos, né? Não, ele foi diretor de futebol em 93 e ficou um período, e em 94 ele saiu do clube e aí já não se distanciou e passou aí a ser realmente um militante do lado de lá. Né? E no período que ele esteve no Bahia, ainda como vice-presidente, ele foi campeão brasileiro. Né? Então, meu pai fez parte ativa aí daquele time formado, que depois resultou no campeonato de 88, que terminou em 89, estava inclusive no Beira-Rio na final do campeonato, né, do banco de reservas, ele acompanhando, entrou inclusive recentemente, inclusive passou ano passado, né, no início da pandemia, passou novamente aí o jogo do Bahia em 88, a gente percebeu ali, emocionados ainda, a quantidade de vezes que meu pai entrou no Bahia. Teve gente até que me ligou, que estava no estádio, disse, olha, eu ouvia seu pai, eu queria que seu pai dissesse para Paulo Robson, fica deitado, vamos enrolar aí um pouquinho para a gente sair daqui campeão brasileiro. E meu pai entrou várias vezes, mas inclusive nesse jogo aí, ele fez uma sutura em Paulo Rodrigues durante o jogo, porque teve um talho ali na lateral, então ele fez parte ainda como vice-presidente médico ainda naquela fase ainda, ele fez parte do time campeão brasileiro naquela época. Time esse, inclusive, que se classificou para a Libertadores, que ele também era médico ainda, em 89, né? O Bahia disputou a Libertadores como campeão brasileiro. Então, ele chegou a viajar com o clube aí até posterior. Né? Foi a última vez que o Bahia disputou a Libertadores, que foi em 89, e meu pai participou e acompanhou aquela delegação dos jogos que foram realizados em Caracas, em Lima. Inclusive, Caracas, na época que o Bahia disputou a Libertadores, estava em guerra, né? Então, a gente ficou apreensivo, inclusive. Travou um pouquinho. Vamos ver se volta logo. Travou um pouco aí a internet do meu amigo Marcelo Mendonça. Pronto, voltou. Sim, você estava falando então da viagem, da situação lá na Caracas, né? Então ele deixou toda a família preocupada. Então. Preocupado, inclusive, com a ida dele, porque Caracas estava em guerra, né? E nas comunicações que ele fazia com a gente, ele dizia, inclusive, que para treinamento e para o jogo em si, eles tinham uma escolta no tanque de guerra, né? Os tanques faziam a escolta do Bahia, né? Para permitir não ter nenhum problema ali. O jogo ele foi mantido, né? Teve uma expectativa aí do jogo não ser realizado, mas o jogo foi mantido e meu pai acompanhou tanto lá em Caracas como em Lima. E posteriormente, inclusive, o Bahia fez uma viagem para a África, meu pai também acompanhou. Então, naquela época, no Bahia campeão brasileiro, então ele era o médico, era o vice-presidente na época e acompanhou todas aquelas viagens que foram realizadas. Quando a gente fala na África, vem aquela famosa lembrança do calote que o Bahia tomou. Foi ao Gabão.
né, que o Bahia não recebeu dinheiro que tinha sido prometido para poder participar desse torneio. Isso levou anos sendo discutido, anos. Toda hora pichava o Maracajá pelo calote que o Bahia tinha levado no Gabão, né? Foi em 1989, logo depois do Bahia ter sido campeão brasileiro. Foi logo depois. E acabou a viagem ficando conhecida e muito conhecida depois por conta dessa situação que ocorreu lá com o calote que o Bahia teria tomado lá na África. Mas meu pai falava que foi uma viagem realmente para o clube, né, e para o time, na época, proveitosa e tal, mas teve essa consequência que não foi uma consequência positiva. Uhum. E aí ele deixa o Bahia em 1994, em março, após romper com Paulo Maracajá. Você se recorda o que foi que de fato aconteceu para esse rompimento? Como eu disse, meu pai entrou no Bahia em 81 como médico, né? Depois ele assumiu a vice-presidenta médica, e como médico ele sempre teve uma relação boa, né, com o Maracajá, nunca foram inimigos, longe disso, tinha uma relação proveitosa, respeitosa de uma maneira geral, tinha uma convivência, até porque no departamento médico meu pai tinha uma independência, né? Até para fazer todas as mudanças e alterações que foram feitas e as evoluções, vamos dizer assim, né? Então, as evoluções que eram necessárias, quando se falava em departamento médico, o Bahia tinha realmente uma estrutura que, com o decorrer dos anos, ela foi sempre melhorando, né? E se adequando à realidade que existia nos outros clubes. E isso sempre foi, meu pai sempre teve autonomia para gerir isso daí. Né? Então, mas sempre se olhava e se tinha esse olhar em relação ao meu pai, e ainda como médico, como um crítico atento. Né? Então, sempre se tinha essa imagem que meu pai era um crítico atento às questões todas que envolviam o presidente. Então, meu pai admirava muito ele, né? Reconhecia, assim, e sempre reconheceu todos os méritos dele. Foi realmente um excelente presidente, né, diretor, começou muito jovem como diretor de futebol, ainda lá na gestão de Fernando Schmidt lá atrás, e toda a história que ele fez no clube, a mudança que ele fez no clube, o que o Bahia virou depois que passou pelas mãos deles, meu pai reconhecia tudo isso e tinha ele realmente como líder de tudo isso. Né? E sabia que o Bahia poderia não ter tido a história que teve se não tivesse ele na liderança, né? Que ele foi decisivo em diversos momentos. E a figura dele era uma figura importantíssima. Só que meu pai sempre teve um pensamento, né, como muitos tinham na época também, de que o Bahia não poderia ficar apenas na mão de uma única pessoa. Né? Então, você acompanhou durante muito tempo o Bahia de perto, então você sabia exatamente como é que a coisa funcionava. Uhum. Então, a figura do presidente era uma figura que efetivamente tinha, né, o comando, vamos dizer assim, não apenas o comando de uma maneira geral, mas o comando efetivo em relação a todas as decisões. E meu pai achava que o Bahia tinha que passar por renovações e passar por outras gestões, né? Tinha que haver uma alternância de poder realmente para poder o Bahia alcançar o que meu pai já via naquela época que deveria alcançar. Né? Então, depois de 88, o Bahia ainda teve, em 1990, né, que o Bahia foi terceiro colocado, lá ainda quando o Luiz Henrique era o grande maestro do Bahia, mas depois começou uma decadência que já abria os caminhos desde aquele momento ali para que houvesse uma alternância. Né? O presidente já estava há muito tempo e o olhar de meu pai era nesse sentido. Né? E sempre, como eu disse, era sempre visto assim como não era opositor, não era, né, como eu disse, não tinha nenhum tipo de situação interna, mas via também, já defendia, vamos dizer assim, levantava essa bandeira que o Bahia precisava realmente alternar, que a gestão do Bahia precisava passar por outras mãos. E isso realmente, em alguns momentos, gerou, né, mal-estar. O nome de meu pai, em diversos momentos, era cogitado para ser presidente do clube. Isso. Só que meu pai nunca teve, e eu estou dizendo isso aqui não como filho, né? Quando se ouve filho e pai falar, tem que dar o crédito aí. Mas eu falo de uma maneira verdadeira, realmente. Né? Meu pai nunca quis crédito pessoal. Meu pai nunca pensou e nunca disse, eu quero ser, a gente não ouvia disso dele. Eu quero um dia ser presidente do Bahia, eu quero comandar o Bahia. O objetivo dele nunca foi esse. Ele tinha o objetivo de que o Bahia realmente fosse um time que ocupasse no cenário nacional,
né, um destaque não apenas em determinados momentos, em determinadas situações, mas que se consolidasse como um time com a envergadura que ele tinha. Né? Então, era um crítico ali dentro, enxergava sempre dessa forma, e aí começou, né, a partir ali de 91, né, não sei exatamente o período, a se formar, inclusive, não vou lhe precisar também o ano e o momento, já surgiu aí pessoas que tinham a mesma posição que meu pai, como Virgílio Elísio, Antônio Piton, inclusive a imprensa da época, eu fui ver depois, analisar inclusive alguns os acervos que eu tenho, vamos dizer assim, daquela época, e lembrei disso, e chamavam até dos três mosqueteiros, né, porque inclusive ocupavam cargos no Bahia, mas tinham aquela situação de críticos, a intenção de continuidade que se formava naquele momento. Então, em 93, em novembro de 93, ele acabou sendo o nome, foi convidado pelo presidente para ser diretor de futebol. Então, ali ele assumiu a vice-presidência de futebol. E ele, desde a época que se especulou o nome dele, se falou sobre a possibilidade dele assumir, ele dizia isso, né, nas entrevistas, e todas isso está registrado, inclusive aí, que ele aceitaria sim, mas desde que ele tivesse autonomia para trabalhar. Desde que fosse respeitado, vamos dizer assim, a figura do diretor de futebol. Então, isso aconteceu, né? Houve esse compromisso de que a vice-presidência do Bahia, naquele momento, que não existia, né, de uma maneira assim, vamos dizer assim, mais específica anteriormente, teria uma independência e, obviamente, sob a liderança do presidente, né? Continuaria sendo o líder e decidindo junto com a equipe. E meu pai, naquela época, então, ele propôs que fosse formada uma diretoria de futebol, né? Então, ele indicou 4 nomes para que, junto com o nome dele, formasse a diretoria de futebol. Então, naquele momento ali, ele indicou Orlando Aragão, que já era supervisor do clube, conhecedor do Bahia como poucos, né, conhecedor de futebol também, né, que ajudaria ali naquela estrutura, né, para as contratações e outras situações, né? Rubens Petangueira, que era médico do clube, inclusive, foi médico campeão brasileiro. Roberto Araújo, que era um torcedor do Bahia também, conhecedor, que acompanhava o clube muito de perto e que tinha, inclusive, conhecimento ali para ajudar naquela nova configuração, vamos dizer, de diretoria de futebol. E Fernando Jorge Carneiro, né, que também, naquele momento ali, foi a primeira, vamos dizer assim, a aparição dele já aí na diretoria de futebol, que posteriormente foi candidato a presidente, e junto com meu pai aí, fizeram a posição um pouquinho mais lá na frente, mas naquela época foram os nomes que meu pai indicou ao presidente para que junto com ele formasse a diretoria de futebol. E essa indicação ela foi aceita e a diretoria de futebol ela foi formada. Então se formou uma diretoria de futebol e a partir dali passaram a tentar reformular o clube, que já passava, como eu disse, por uma situação que não era das melhores. E aí começaram a fazer, assim, a proposta naquele momento era um investimento maior na base, né? Coincidiu ali, já não tinha mais Nilton Mota ali na base do Bahia, então era fazer um investimento na base e tentar, como se chamava aí, valorizar a prata da casa e trazer jogadores que também, junto com os jogadores da prata da casa, conseguissem formar um time realmente competitivo, né? E em condição de, no Campeonato Brasileiro, também fazer frente e voltar a figurar assim, de uma forma positiva como antigamente. Nos primeiros momentos, a promessa ela foi cumprida, vamos dizer assim, né? Então, a autonomia ela foi respeitada, né? Então, meu pai, a diretoria, né, de futebol, então houve a contratação naquele momento do Rodolfo Rodrigues, Zé Roberto, houve um outro que foi inclusive indicado por Rodolfo Rodrigues na época, o Luiz Romero, né, que também foi indicado na época. Veio sim, Zé Roberto, inclusive, que já tinha jogado no Vitória, veio para o Bahia. Teve até um episódio naquela época que ele teve um acidente com a Aliança, né, que ficou presa, inclusive,
na trave, teve que fazer uma amputação. Então, o Bahia conseguiu ali formar um time, né? E com autonomia, o técnico na época contratado foi Arthur Bernardes, que era um técnico novo, né? Que já tinha sido técnico de Atlético Mineiro, Fluminense, tinha passado pelo Goiás e tinha como se diz aí no futebol, uma filosofia de acreditar e de investir na base. Então, coincidia aí com o pensamento na época, um treinador jovem, que estava ali para romper alguns paradigmas que existiam na época, e fazer aí essa junção com os mais antigos, os que já estavam no Bahia. O Bahia, inclusive, na época, tinha uma base, né? Tinha Marcelo, que tinha sido formado na base, o Hélio, que tinha sido formado na base, Jean, que estava na base, Emerson, né? Que era da base, Paulo Emílio. Então, tinha um elenco aí da base que conseguiria organizar, vamos dizer assim, com os mais antigos, e Arthur Bernardes, naquela época, foi o nome que eles entenderam que poderia gerar aquilo dali. E assim foi, né? É porque ele era, na verdade, um treinador emergente. Ele tava começando, mas começando, subindo carreira, né? Era um treinador que era visto como uma coisa muito moderna para a época, né? Exatamente. Ele passou, né? Tinham passado por esses clubes, né? E justamente com aquela ideia de que era um treinador, ainda não reconhecido, vamos dizer assim, com títulos, né? Com maiores títulos, mas que poderia, sim, dar uma guinada no time. Só que ele foi contratado, o time acabou sendo formado, em janeiro, né? Houve a conclusão aí da formação do time, mas aí algumas situações foram, vamos dizer assim, desfazendo o comprometimento relacionado aí à autonomia. E aí meu pai, em março de 94, meu pai dizia que houve uma reunião, né, com o presidente, e que o presidente foi perguntar a meu pai e a quem estava na reunião o que é que eles achavam do nome tal. Aí meu pai disse: o nome tal não adianta a minha opinião, eu já sei que você, para me perguntar, já contratou, já sabe exatamente o que você quer, então eu estou entregando aqui o meu cargo, não fico mais no clube, a autonomia que foi prometida, ela já não existe mais, e aí houve um rompimento ali, como eu disse, não houve um rompimento de inimizade, de nada disso. Né? Meu pai continuou respeitando, admirando e tendo ele realmente como líder que ele foi, mas em relação à situação do clube, né? Tanto que logo depois dali, como dizem, né? O Bahia teve o último suspiro ainda com 94, já sem meu pai, com o gol de Raudinei aos 46, né? Isso. Então ali foi o último suspiro, que tem torcedores, inclusive, aí, que ainda enxergam aquele dia ali como o dia mais emocionante de suas vidas ali e tal. Mas foi o último suspiro do Bahia, foi naquele ano de 94. Então, em 94, meu pai rompeu, em definitivo, saiu do clube, né? Disse que não ficaria mais, desfez a diretoria de futebol que estava formada, e aí passou a sofrer do lado de cá. Né? Então, passou a acompanhar o Bahia naquela história toda que você sabe que o Bahia passou aí até os momentos que levaram à democratização depois em 2013. Deixa eu fazer algumas considerações aqui, Marcelo. Fique à vontade para me corrigir, viu? Porque depois da Covid, eu passei bem pela Covid, não tive maiores problemas, mas 8 meses, 10 meses depois, realmente eu tenho sentido assim que algumas coisas, parecendo que alguma sequela. Eu sempre tive uma mente, modéstia à parte, brilhante, para lembrar de tudo, né? Eu sabia o telefone de todo mundo, sempre precisa consultar, porque hoje no celular você bota o nome da pessoa, você não sabe nem o número, né? Tem a agenda do celular. Então... Mas naquela época dos telefones que a gente anotava em papel e na agenda, eu sabia o número de cada um de cor, né? Mas depois da Covid agora aí, realmente, eu acho que é alguma sequela da Covid. Bota os ovos para ficar cozidos, esqueço o fogo aceso, daqui a pouco estou vendo aquele cheiro de coisa queimando dentro de casa. Meu Deus do céu, parece que quer botar fogo na casa. Esqueço de alguns nomes. Por exemplo, você falou de um Araújo aí que fez parte. Ó, gente, com todo respeito, me perdoe se tiver algum parente dele assistindo, não é nada de respeito, não. Como eu estou falando, é esquecimento mesmo. Eu não me recordo, não estou ligando o nome à figura do Araújo, você citou aí da comissão de futebol, né? Os outros todos, sim.
Mas do Araújo não estou me lembrando. Agora, e uma outra coisa que eu queria colocar aqui para você comentar, você falar alguma coisa sobre o assunto, se achar que fica à vontade para isso. Maracajá, na época, ele tinha, pelo menos todo mundo interpretava dessa forma, né? Que ele tinha aquela coisa, quando via um nome se aproximar do clube, assim, ganhando força com a torcida e até com alguns setores da imprensa, porque falam do Jabá e isso é coisa que realmente aconteceu, né? Não falo do Jabá quando a intervenção foi decretada, mas desde lá atrás existia o Jabá, existia. Então ele tinha o controle sobre muita gente da imprensa. Eu me orgulho muito de ouvir ele dizer uma vez, esse daí é incorruptível. Essa frase dele, para mim, eu achei essa uma coisa fantástica, essa definição que ele me deu, né? Porque convidavam para as viagens, não, presidente, obrigado, eu não quero ir, não sei o que e tal. Estava sempre me esquivando desses convites, né? Dessas coisas assim. Mas quando uma pessoa surgia com força, né? Antônio Piton, ele afastou do Bahia para botar na presidência da federação, né? Porque, como se fosse assim, se queime por lá e aí você vai ser esquecido aqui. Luiz Osório, de uma certa forma, ele pode ter provocado, como você falou aí, ele pode ter provocado o racha, né? Um treinador que ele trouxe a tiracolo, um nome assim, carta na manga, para provocar Luiz Osório e Luiz Osório entregar pela personalidade de Luiz. O doutor Luiz era um homem realmente que tinha uma personalidade forte, né? Não aceitava penada, era ele quem dirigia o futebol do clube. Então, assim, os nomes, quando iam surgindo, Virgílio Aliso da Costa Neto mandou para a Federação Baiana de Futebol. Assim, os nomes iam surgindo, ele ia tentando dar uma afastada. Não quero nem estar fazendo aqui como crítica, não, dizendo que ele agiu de alguma forma desonesta. Não. Era o modo dele, o modo operandi dele de dirigir o clube, né? Assim, ele teve, por exemplo, o doutor Deró, talvez o cara mais fiel a ele, né? Por que eu quero dizer isso? Porque aceitava tudo. Uma figura boníssima, doutor Raimundo Deró da Paixão, né? Que ele queria, inclusive, que fosse presidente sucedendo a ele, mas que veio a falecer no meio do caminho e acabou não acontecendo, né? Por ironia do destino, Luiz Osório também faleceu cedo. Por ironia do destino, porque Luiz Osório morreu com 63 anos. Hoje, uma idade considerada até de jovem, né? Então, assim, eu não sei se você vê dessa forma, sem nenhum sentido de crítica, né? A postura de Maracajá era a postura, eu reconheço que era a postura da época. Ele era assim, talvez hoje pensasse diferente, mas ele era assim. Você entende também dessa forma que pode ter acontecido um racha aí, justamente para que o Luiz Osório não ganhasse projeção ainda maior dentro do clube, porque Luiz Osório era um nome cotadíssimo para ser presidente. Eu estou falando aqui, gente, que eu conheço a história. Tá? Não estou falando, aqui não é achômetro, não. Esse pessoal aí da juventude gosta de fazer achômetro. Eu estou dizendo que eu vivi isso. Né? Então, o doutor Luiz Osório era um nome muito forte para ser candidato a presidente. Depois que ele saiu, então, ficou mais forte ainda. Por quê? Porque aí houve aquele grupo de oposição que se uniu, o próprio Fernando Jorge também começou a fazer parte, Virgílio Aliso da Costa Neto, doutor Luiz Osório Mendonça, Vilas Boas Mendonça, quer dizer, essa turma toda começou chegando, aí depois vinham chegando outros mais novos, tipo Edmundo Pereira Franco e tal, e por aí começou a caminhar, né? E surgir realmente o autêntico movimento de oposição. O autêntico movimento foi aquele. Eu, por exemplo, entendo que foi uma injustiça do Fernando Jorge não ter sido presidente na primeira eleição direta. Porque quem comandou, ou foi um dos comandantes, vamos dizer assim, para não dizer que teve um comandante só, a oposição do Bahia, quando Luiz Osório faleceu, quem tomou a frente foi Fernando Jorge. Né? E Fernando Jorge, ele realmente merecia ter sido o primeiro presidente. Nada contra o falecido Fernando Schmidt, que era uma figura que eu adorava. Eu batia papos maravilhosos com o Schmidt. Schmidt dizia, insista, um dia você vai chegar a ser presidente, você tem qualidade. Fernando Schmidt foi um querido amigo que eu fiz no futebol. Né? Então, assim, nada contra ele. Mas ele foi jogado naquela situação por interesse do governador da época, Jacques Wagner, né? Que, se aproveitando de uma ação de Jorge Maia, conseguiu tirar Marcelo Guimarães Filho da presidência. E hoje ninguém lembra mais de Jorge Maia, é incrível. Jorge Maia faleceu, coitado, há 2 anos, me parece. Ninguém fala mais nada, não. É um movimento de revolução tricolor, de movimento de oposição do Bahia, da torcida e tal.
Gente, tudo isso aconteceu graças a uma ação de de Jorge Maia, que estava parada na justiça, e o governador da Bahia, na época, se aproveitou dessa ação para chegar à intervenção. Então, desculpe, me alonguei um pouco, mas só porque um assunto puxa o outro, e como eu digo aqui, isso aqui é papo na entrevista. Então, você acredita que pode ter sido feito alguma coisa de bastidores para afastar Luiz Osório de uma possibilidade de ser presidente um dia, Marcelo? Sim, eu acredito que sim. Na verdade, isso aconteceu depois com outros, né? De Sim. trazer, né? E de alguma forma enfraquecer, né? Para tentar evitar. Até porque, como eu disse, já estava se cogitando desde aquela época ali, né? Depois de Maracajá, um dos três, né? Antônio Piton, Vigílio Aliso ou meu pai, né? Então, a diretoria de futebol, e aí meu pai realmente, e a gente acompanhou isso de perto, acreditou que poderia ser sim um momento de abertura. Poderia ser sim um momento que se tivesse uma gestão de futebol diferenciada, né, com autonomia realmente, com a possibilidade de trabalhar sem uma intervenção direta e sempre, né, do presidente. Mas isso meu pai acreditou, mas não aconteceu. Então, possivelmente, né, vamos dizer assim, essa reflexão em relação ao que aconteceu pode sim ter ocorrido com o objetivo de não deixar que, naturalmente, com a saída de Maracajá, houvesse o lançamento, vamos dizer assim, da candidatura do meu pai. Até porque depois que Maracajá deixou Bahia, né, quem assumiu foi Perné, né? Foi que fazia parte também lá do grupo, né? E aí só depois, lá em 97, que houve realmente, né? E aí entra mais ou menos na sua pergunta aí também, houve a indicação e a eleição depois de Antônio Piton, que saiu pouco tempo depois, né? Também numa situação que não conseguiu concluir, vamos dizer assim, o que tinha planejado, o que tinha programado, o que acreditava, quando assumiu também, que poderia fazer dentro do Bahia. Então eu Foi acho um que que foi sabotado, né? Ele foi sabotado. Isso aí é a opinião minha. Eu não quero dizer nessa questão, não. Mas Piton foi sabotado internamente no Bahia. Então, é por isso que eu perguntei se você achava que tinha alguma ligação, porque, como você falou aí, aliás, como eu falei primeiro e você depois escreveu, para não jogar a culpa ou a coisa para você, é, 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 todos que apareciam eram queimados entre aspas aí, né? Mas eram jogadas as pedras para que se queimasse aí, Piton na federação, Vigílio Aliso na Federação do Futebol, né? Existia esse tipo de eu estou tendo muito cuidado para não usar palavras pesadas, porque o intuito aqui não é esse, né? Mas realmente essas coisas de bastidores funcionavam muito, muito mesmo, né? Então vários aí foram sendo sabotados aos poucos, tal. E depois o Piton chegou à presidência e não conseguiu concluir o mandato dele, né? E, bom, meu pai, como diretor de futebol, ficou menos de 6 meses, né? justamente Então, porque eu não concordava com esse tipo de coisa, né? evidentemente que não conseguiu colocar Uhum. nada realmente para consolidar nada dentro do clube em curto período, né? Então, aí depois saiu realmente em março de 94, ele deixou o clube. Uhum. Como era a relação de Luiz Osório assim, com relação a jogadores, a colaboradores do clube, membros de Ele, comissão técnica? meu pai teve uma convivência dentro do clube com os jogadores, assim, ele tinha uma história com os jogadores dentro do Bahia, né? Mas tinha também fora, no sentido assim, de se tornar o médico daqueles jogadores também, né? E da família deles, né? Então atendia, inclusive, diversos deles e familiares depois, e fez história, inclusive, e recuperação de alguns jogadores, inclusive campeões brasileiros, né? Bobô, inclusive antes, Claudir, entre outros aí que passaram por meu pai na época, então ele tinha uma relação muito boa, né? Inclusive eu encontro, de vez em quando a gente encontra na Fonte Nova ou em alguns eventos, assim, a gente encontra alguns jogadores, e quando eu me apresento como filho do Luiz Osório, é sempre emocionante, né? Eu acabo chorando, inclusive, recentemente encontrei 3 jogadores que estavam juntos, assim, cada um foi falando de meu pai, assim, então
Inclusive, já encaixando aí no que a gente estava conversando, ele disse, aí me abraçou, chorou, assim, disse assim, era o único que dava testa a Maracajá ali dentro. Aquele é o único que fazia. Ele fez essa colocação. Então, meu pai, inclusive, acredito que logo no início, né? Não sei se depois também. Ele jogava com os jogadores. Ele fazia parte lá dos treinamentos recreativos, elogiava, inclusive, que meu pai jogava bola, jogava bem. Então, ele tinha realmente uma relação muito próxima, né? E meu pai tinha algumas figuras com os técnicos também, né? Meu pai teve uma relação também que gostava muito de Antônio Fantoni, Titio Fantoni, né? Orlando Fantoni. Orlando Fantoni. Orlando Fantoni, que foi treinador do Bahia. O Antônio Leone também, né? Isso. Que foi campeão brasileiro. E Orlando Fantoni, que passou pelo Bahia, a gente até, eu e meu irmão, a gente comenta sempre, assim que Orlando Fantoni, em determinado momento, não me lembro se quando ainda estava no Bahia ou logo depois, que eu acho que ele tinha familiar aqui, alguma coisa assim, ele abriu um posto de um lava-jato. Então, dia de sábado, às vezes, meu pai ia lá. E a gente ia, eu e meu irmão, tinha com medo, porque Orlando Fantoni era uma pessoa assim, né, fantástica, meu pai adorava ele, né, mas ele era muito, ele falava com a gente dando uns tapinhas, ô, filho do doutor, e dava uns tapinhas na gente, assim, a gente ia assim, meu pai segura a gente na hora, bota a gente atrás assim, pra gente não levar o tapinha, né, mas a gente ia assim, depois dava risada, né, falava, meu pai deu de novo, e dava risada, aquilo fazia uma resenha que a gente faz, até hoje a gente fala, a gente faz isso. Então, meu pai, dentro do clube, sempre teve uma relação muito próxima, né, com os jogadores, com o Bobô, inclusive, fez uma amizade. Meu pai fazia referência a Bobô quando falava com a gente dos estudos, né, quando incentivava a gente a estudar. Meu irmão, Marquinhos, inclusive, jogava, né, e tinha intuito de fazer testes no Bahia, inclusive, fazer testes em outros clubes. Teve uma oportunidade de fazer até, se eu não me engano, aí no Atlético Mineiro, algo nesse sentido. Aí meu pai nunca incentivou, né? E meu pai sempre colocava que naquela época isso era um pouco mais forte, né? Hoje já se vê isso de uma outra forma. E meu pai sempre batia na gente a questão do estudo, né? Daí fazia sempre, quando ele falava sobre isso, ele falava de Bobô. Que Bobô na concentração, nas viagens, no hotel, sempre estava com o livro na mão, sempre estava lendo, sempre estava envolvido ali, né? E Bobô era um intelectual realmente, né? E meu pai gostava muito dele. E meu pai contava também, assim como resenha aí do futebol, ele contava alguns casos aí. Uma dessas viagens aí, que eu não me lembro para onde foi, um jogador no exterior foi pedir um bolo, né? Uma torta, e aí não conseguia se expressar e não conseguia falar, e acabou pedindo bolo, torta, e o garçom não entendia, aí se entortou todo dentro do restaurante para dizer que queria uma torta, né? E aí conseguiu o garçom não sei como, mas entendeu e trouxe a torta e colocou. Então tinha sempre esse ambiente muito descontraído, assim, né? Meu pai contava sempre as histórias e com amizade, inclusive, que fez com alguns e técnicos que passaram, inclusive, da relação e da época com o Evaristo de Macedo, né? Quando era o técnico do Bahia, e meu pai falava assim, situações super engraçadas da maneira que ele falava, inclusive durante o jogo, né? Meu pai estava junto dele, inclusive as próprias imagens do filme do Bahia mostram sempre meu pai ao lado dele, meu pai estava ao lado. Então tinha determinados momentos que Evaristo, assim, ele tinha confiança no time, né? Ele sabia que o time realmente era forte, que ia conseguir, que estava ali pronto para ser campeão brasileiro, mas de vez em quando ele largava, né? Aí, doutor, viu que eu disse? Isso é uma merda, isso é uma merda. Isso aí não vai para lugar nenhum, esse time é uma merda. Mas ele falava isso e logo depois ele voltava e falava porque era do jogo, né? Então aquela pressão toda, aquela situação toda. Mas um técnico excelente que meu pai falava, inclusive, poucos treinadores, né, no Brasil, e a gente ouve sempre aí, tanto vocês da imprensa como os que foram treinados por ele, sempre alguém tem alguma coisa para falar de Evaristo, porque ele era realmente ele, né? O que ele fazia era de uma forma particular, realmente. Eu acho que merda foi a palavra que Evaristo mais utilizou no Bahia.
Porque chegava, por exemplo, meu compadre Charles Fabiano, né? Novinho, com 20 anos de idade, chegando lá com aquele Ford Escort teto solar, né? Foi um dos primeiros aqui de Salvador. Tal. Eu falei, que merda, pinta de craque, estilo de craque, não sei. Não joga a bolinha dele é desse tamanhinho, não sei o que. Aquelas coisas que ele fazia ali na área do Fazendão, né? No hall, né? Que chama, do Fazendão ali e tal. O Evaristo é uma figura realmente fantástica. Agora tem um caso interessante, Marcelo, não sei se você sabe dar mais detalhes, que um jogador, uma certa feita, alegou que a filha tinha tomado remédio de rato para precisar sair da concentração. Esse fato é verídico, realmente? Meu pai contava essa história, né? E, obviamente que a gente vai respeitar e não vai dizer o nome, sim, mas teve um momento que o Bahia estava... isso foi antes do Campeonato Brasileiro de 88, né? Isso... Não vou nem dizer o período, estou podendo tentar encaixar aí os nomes. Mas, e aí teve realmente uma situação que o Bahia tinha um jogo importante e que o jogador procurou, inclusive, o departamento médico e a diretoria lá, para dizer que não ia poder comparecer, que não ia concentrar, que estava vivendo realmente um drama, que a filha tinha tomado um remédio errado. E aí viajou, né, foi para a cidade natal e foi liberado da concentração, liberado do jogo. E dias depois se descobriu que, na verdade, ele estava numa boate. Então, tinha ido para uma boate curtir, e o Bahia teve esse desfalque, que era um jogador importante, inclusive, na época, e morava fora aqui da cidade, foi para uma boate curtir. A filha, na verdade, não tinha tido nada, o remédio do rato não tinha acontecido, mas era realmente uma tentativa aí de fugir da concentração do jogo para poder conseguir ser liberado, e foi, né? Acabou sendo liberado. E não foi para o jogo. Mas foi verdade, é uma história verdadeira mesmo que meu pai contava a gente. Sempre contou. Eu tenho uma outra também, assim, que eu não tenho maior detalhes, que teria havido um encontro entre a delegação do Bahia, ou ele, e a comissão técnica, um dos filhos do Vanderlei Busquila, que tinha sido árbitro da final de 88. Você tem conhecimento dessa? Isso, o juiz na época, né, que era Dilcídio Vanderlei Busquila, que virou até nome de música, e era um juiz espetacular e conceituado, respeitadíssimo na época, né, foi o que apitou a final lá em Porto Alegre, de Bahia e Internacional, né? Então foi um jogo duro, né? Um jogo com momentos, inclusive, tensos, né? De possibilidades totais ali, né? De um lado, do outro, de gol, de pênalti, de qualquer coisa nesse sentido. E o Bahia foi campeão brasileiro. E depois do jogo, né? Me parece que houve um encontro, não sei, acho que foi casual, numa churrascaria ou algo nesse sentido ainda lá em Porto Alegre, e que Dilcídio disse, ele falou lá, disse, vocês só foram campeão brasileiro porque o juiz era eu. Porque se fosse outro, não sei se não no sentido de favorecer o Bahia, evidentemente, é no sentido de que teve peito para apitar o jogo e do jeito que foi, tanto que não teve nenhum episódio assim dentro do jogo, né, de maior polêmica de um lado e para o outro. O jogo levou aí a seriedade, vamos dizer assim, da arbitragem. Na época não tinha VAR, né? Não tinha iniciando ali ainda até os comentaristas de arbitragem, que depois veio na Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 94, né? Que foi seguida lá em 94, São consolidou isso, então naquela época não tinha, em 88, 89. Então ele disse assim no sentido de dizer que ele era um juiz que a seriedade dele foi o que também poderia ali estar garantindo E ele fez de fato o outro poderia, né? Não que o outro ia roubar nada disso, né? Ele disse só porque ele na época era o juiz realmente mais preparado, né? E tinha uma envergadura, vamos dizer assim, que impunha respeito. Então o jogo ele correu realmente de uma maneira muito tranquila, obviamente com aquelas questões, né? De às vezes, né, de segurar o jogo de um lado, do outro, tal, mas o jogo seguiu realmente, a arbitragem foi excelente, primorosa realmente ali de Dilcídio Vanderlei Busquila. Meu amigo Sérgio Coré fez uma pergunta, ele disse que você é um cara capacitado, então se você um dia pensa em alguma coisa com relação ao Bahia, você, Marcelo, ou seu irmão Marquinhos? Não, a gente não concorrer à presidência, alguma coisa assim? Não, a gente não pensa. A gente, inclusive, assim, dentro do Bahia, meu pai do Bahia, ele sempre teve
uma posição de preservação da gente, né? Então, você falou aí de uma época do Bahia, e que a gente acompanhou depois, o Fernando Jorge foi presidente e tal. Então, quando o Fernando Jorge foi presidente pela primeira vez em 2005, né, se eu não me engano, em 2008, novamente, nem acesso à lista de conselheiros se teve. Não se conheciam os conselheiros, não sabia nem quem era que estava ali. Então, meu pai sempre preservou a gente nesse sentido, tanto dentro do Bahia, como depois. Tanto que nós nunca assumimos, nunca fomos conselheiros, nunca estivemos em nenhuma, vamos dizer assim, organização, administração interna do clube, né? Então, e a gente nunca esteve envolvido em nada disso lá. E a gente nunca pensou. E depois que meu pai saiu do Bahia, evidentemente que a gente acompanhava ele, participamos inclusive de algumas reuniões, quando se formou lá a unidade tricolor, com Fernando Jorge, com Nestor, Pedro Baraquias, Fernando Passo, que se formou ali realmente um grupo muito forte, né? Porque a democracia do Bahia, ela tem evidentemente, com muito mérito, muitos personagens, né? Lá atrás e lá na frente. Mas esse período aí, né, foi um período realmente decisivo, né? Foi quando a coisa realmente se abriu, né, e tinham opositores fortes e com o intuito realmente de fazer com que o sócio votasse e não só isso, que tivesse a alternância, a democracia aí na gestão do clube. Então, meu pai nunca a gente participava das reuniões como torcedores, né, como sempre fomos, né, Bahia lá em casa, todos, né, o tempo inteiro, então só se respirava e vivia futebol em Bahia o tempo todo, né, mas nós nunca tivemos nenhuma intenção, nenhuma pretensão de assumir nada disso, né? Então, eu participei, inclusive, fui chamado para compor uma turma de conselheiros aí, mas apenas para compor numa época aí que teve uma candidatura, mas nada com nenhuma pretensão de assumir, nem Marquinhos, não. Agora, deixa eu falar um pouquinho de uma coisa desagradável, que é o falecimento, né? Foi uma morte assim, prematura, né? Porque Luiz Otávio é um cara que teve vida de atleta, né? Foi atleta do clube e tal, é um médico muito conceituado. O que aconteceu para ele ter falecido com 63 anos de idade, muito cedo ainda, Marcelo? Meu pai, ele sempre, como você disse aí, meu pai era um atleta, né? Então ele foi jogador de futebol, juvenil, profissional, e seguiu sempre assim, né? Então meu pai é de Tapajipe, então meu pai jogava no Monte Serra, na Boa Viagem, na Vila Militar, jogou, não sei se você recorda que existiam esses times amadores lá, sim, o Estrela, o Cometa, né? Tinha o Drible, me parece que era era o outro time que jogava contra o Estrela. Meu pai foi jogador do Estrela, né? Com o Jorge Arruda, foi do Cometa, com o Paulo Bardal, com o Paulo Andrade, que é primo dele, Jorge Tachá. Então, os amigos dele, os amigos de meu pai sempre foram, os amigos assim, né, próximos, sempre foram de futebol. Meu pai, inclusive, contava, não me lembro o nome, mas teve um desses do grupo deles que jogava futebol o tempo inteiro, que casou de chuteira, e foi verdade mesmo. Ele casou de chuteira para poder já descer ali depois do casamento, porque tinha um jogo decisivo, não me lembro se na Boa Viagem ou no Monte Serra, e já foi direto para o jogo, já tirou a roupa ali, já estava vestido de chuteira, e é verdade isso. Então, meu pai sempre teve a vida, né, ligada com o futebol, né? Jogou no Baiano de Tênis, nos Intocáveis, um time que tinha Mota, não sei se Mota foi no Alô Beleza ou foi nos Intocáveis, né? Meu pai foi levado para o Jorge Abreu, Baiano de Tênis, jogou no Baiano de Tênis, jogou na Associação Atlética, jogava no Colégio Militar, jogava no Clube dos Médicos. Então, meu pai sempre teve uma vida ligada ao futebol, se cuidava, tinha uma alimentação saudável, tinha realmente uma vida, vamos dizer assim, né? Que levava a gente a crer que ele teria ainda muito tempo aí pela frente. E aí, em 2007, em 18 de outubro de 2007, ele, Dia dos Médicos, né? Dia do Médico, coincidentemente no Dia do Médico, ele teve na clínica dele, trabalhando, ele teve ele começou a passar mal, e como se tivesse aí já para desmaiar, ele estava tendo, na verdade, uma embolia pulmonar, que resultou depois no AVC, teve uma trombose, foi levado, aí vem mais uma coincidência, ele foi levado
Na verdade, ele ia ser levado para um hospital, né, ali pela Garibaldi, mas acabou que no caminho ele começou a vomitar e foi levado para o HGE. Foi levado por Raimundo Leme Brito, e foi o médico que levou ele para ser médico do Bahia, né, que era sócio dele, foi quem levou ele e acabou entrando no HGE, né, no HGE que ele sempre dizia, meu pai inclusive foi médico do HGE, foi chefe do pronto-socorro, e ele sempre dizia isso. Na urgência, na emergência, se acontecer algum trauma, me levem para o HGE. Acabou sendo uma coincidência, né? Ele foi para o HGE, nós recebemos a notícia que ele tinha saído. Na verdade, a informação é que ele iria para um hospital particular, e depois recebemos no meio do caminho que ele estava indo para o HGE. Eu fui o primeiro a chegar, e lá eu assisti 3 paradas, né? E acabou, inclusive, outra coincidência. Quem estava lá também como médico, atendendo, que ajudou a gente, foi Rubens Pitangueira Filho, filho de Rubinho, que era médico de Bahia. E nós assistimos aquilo ali, né? E ele foi encaminhado depois para o Hospital Português. E aí, mas já foi uma situação que já era irreversível, assim, né? Acharam inicialmente que poderia ser o coração. Ele foi, inclusive, atendido por José Carlos Brito, né? Que era amigo dele, que foi do Vitória durante muito tempo, e que disse a gente que meu pai dependia ali de uma intervenção heróica. Isso ainda no dia 18. E aí no dia 19 ele fez uma cirurgia, ainda no dia 18, mas no dia 19 ele já não teve uma morte cerebral e acabou não resistindo, e no dia 19 de outubro de 2007 ele acabou falecendo. Isso para a gente uma tragédia mesmo, né? Porque a gente não esperava, meu pai saudável. No dia anterior, inclusive, teve um jogo do Brasil, não lembro com quem, Brasil e com o Romário jogando ainda, acho que no final teve um jogo que o Romário jogou, e eu falei com ele estava bem sentado lá, eu ia inclusive fazer outras coisas, parei, né? Não sei se é o sinal que a gente recebe, eu vou falar com meu pai, vou assistir o jogo com ele. Aí sentei junto dele, assisti o jogo com ele, e no outro dia ele já amanheceu e não voltou mais para casa. Isso faltando. E aí, uma situação já particular minha, 2 meses para o meu casamento. Ele me ajudando a fazer os convites, e ajudando a chamar as pessoas, e aí ele faleceu. E aí, dali, né, pouco antes, o grupo, a Unidade Tricolor, já estava ali, já elaborando aí uma conferência que o grupo ia fazer para deixar, inclusive, um legado e algumas diretrizes para o clube. E meu pai faleceu antes. Meu pai faleceu um pouco antes. E aí houve a mudança, inclusive, do nome da conferência, que passou a se chamar Conferência Gigante Tricolor, Luiz Osório. E aí houve uma abertura no Hotel da Bahia, e depois houve a conferência em si, com vários palestrantes, várias salas que discutiram Bahia naquela época, em todos os sentidos, né? Inclusive o marketing do Bahia, as projeções todas, a democracia, entre outras situações, que aconteceu no Centro de Convenções depois, né? Mas a abertura foi no Centro de Convenções, com, assim, emocionante. Foi a primeira vez, inclusive, que eu me dirigi a meu pai como falecido, né? Fazer uma homenagem ao pai, né? Um mês, né? Depois, realmente, para a gente foi muito emocionante. Ali minha mãe também ocupou a tribuna, a Sandra, meus irmãos estavam lá, então para a gente, mas foi uma homenagem assim, belíssima, né? Inclusive, na época, a primeira-dama, Fátima Mendonça, que é prima de meu pai, fez também um discurso, e tem inclusive um episódio dela no enterro de meu pai, quando ela chegou, e também muito emocionada, ela pegou o celular dela, colocou em cima do caixão de meu pai e ligou o hino do Bahia. Foi um momento também de muita emoção para a gente, que ela colocou o hino do Bahia, e foi realmente todo mundo também cantando o hino e relacionando. E na época, inclusive, no enterro de meu pai, Marcos Lopes, que era o vice-presidente médico da época, fez uma homenagem também lindíssima para meu pai, quando a gente saiu, os jogadores do Bahia, entre outras situações. Na época, o presidente era Petrônio, que ligou para a gente também, com quem a gente tinha uma relação muito boa, a gente gostava dele, gosta ainda, né? E foi assim. Então, aí meu pai, a partir dessa conferência, que novos caminhos também foram surgindo e abriram para que em 2000, logo depois, né, para que em 2013 a abertura
da democracia do Bahia estivesse realmente feita, né, instalada. Uhum. Muito bacana. Agora, só para poder deixar a coisa bem situada, quer dizer que ele adoeceu. A doença se manifestou no dia 18 e ele faleceu no dia 19 de outubro. Quer dizer, pouco mais de 24 horas ou um pouco menos. Veio o fato e a morte, foi isso, Marcelo? Isso, não foi um infarto. Não, o Né? fato. Ele teve Falei o o fato. fato. Isso, exatamente. Exatamente. Ele saiu de manhã para trabalhar, mais cedo, foi para a clínica e atender, inclusive, e aí lá passou mal. Né? Já não voltou para casa, de lá foi levado para o HGE, que teve um atendimento fantástico, foram 3 paradas cardíacas, assim, tentando realmente trazer ele, mas aí quando chegou no hospital português, tiveram algumas intervenções, mas já tinha uma quantidade de sangue, né, uma hemorragia muito grande já do cérebro, houve uma cirurgia feita pelo amigo dele, inclusive, um amigo particular, que eu imagino que tenha sido muito doloroso, Duda, que era neurologista, mas já não teve mais chance de. Então, assim, foi realmente aí um pouco mais de 24 horas entre a notícia de que, né, que tinha acontecido e o falecimento dele. E como eu disse, nada que tivesse. Óbvio que ninguém está preparado nunca, né? Mas às vezes algumas situações vai, vamos dizer assim, criando uma casca. E a gente não teve nada disso. Então, pelo contrário, meu pai ainda tinha muita coisa para viver, muita coisa pela frente ainda aí. Inclusive, ele que era um sonho dele, né, que ele pedia a gente o tempo todo, ele não conheceu os netos. Ele tem 3 netos, Luiz, que leva o nome dele, Lucas, são meus filhos, e Letícia, que é filha de Marquinhos, e ele não teve nem a oportunidade de conhecer os netos. Coisas da vida. Você falando isso aí, rapaz, eu me lembrei agora. Cada um tem uma história, né? Do falecimento de meu pai, por exemplo, fui eu conversando com ele. Apagou de uma hora para outra. E o susto que eu tomei na época, né? Em 1998 ia ter um jogo Bahia e Ceará. Acho que era a Copa do Nordeste, a antiga Copa do Nordeste, lá atrás. Eu tinha colocado Skype, porque ele gostava de ficava quase que o dia todo assistindo televisão, já não andava direito e tal. E aí, quando eu vou, que eu me viro para a televisão, para mudar o canal, que eu volto para dizer a ele: aqui, meu pai, o controle, se precisar de aumentar alguma coisa, rapaz, que susto. Voou o rádio, ele estava ouvindo a Rádio Sociedade de Alma Costalino, estava lá fazendo a pré-jornada, quando eu botei no Sky o canal que eu ia passar o jogo do Bahia, e apagou. Agora, lógico que é um pouco diferente, porque tinha um histórico de um aneurisma abdominal, né? Que ele não quis operar, né? O médico tinha dito que ele teria no máximo 8 anos de vida, quando descobriu, no máximo, e durou 6 anos e alguma coisa, mas ele não quis operar de jeito nenhum. Muito bem. Quero te agradecer, viu, Marcelo, pela fala. Seu pai, inclusive, eu fiquei sabendo depois, foi diretor de um tio meu, na Secretaria de Agricultura, Sim. Uhum. seu Adroaldo. De Agricultura, e foi diretor do Instituto Biológico da Bahia. Isso, o Adroaldo, que é pai de tio nosso, Jorge Arruda, trabalhou com ele. E meu pai, essa relação aí, né, com o pai, meu pai tem uma coincidência grande aí que o atestado de óbito dele é muito parecido com o atestado de óbito do pai dele, né? Ele morreu com 63 anos, também com a trombose e embolia, e no hospital português. Tem umas características assim bem parecidas com o pai dele, Aldo. Aldo Mendonça, que foi inclusive diretor de Remo do Vitória. Meu avô era diretor de Remo do Vitória e torcia para o Bahia por meu pai depois. Quero fazer até um registro aqui. Gente, muito obrigado vocês que mandaram mensagens aí. Não deu para a gente ler todos, mas um aqui eu vou registrar, porque é fora da família e de uma figura bacana, um ex-jogador de futebol que eu tenho um carinho muito grande, Van Dijk, atacante Van Dijk, né, que foi cria da Catuense, e que ele colocou aqui, ele está assistindo a nossa live lá de Belém do Pará, ele colocou: eu lembro bem como o seu Antônio Pena falava tão bem do senhor Osório, né? Antônio Pena, que foi presidente proprietário do time da Catuense. E Van Dijk, depois disso, veio a jogar no Bahia, né? São coisas assim que são marcantes, né? As pessoas, quando falam assim de forma muito positiva, isso é bacana demais. Um abraço, viu, Van Dijk? Querido amigo, Van Dijk Lima, hoje casado com a irmã de Charles, Fabiana Fabrícia. Tem uma filha linda, a Bruna, se não me engano. Desculpa, viu, Van Dijk, se eu esqueço o nome aqui, eu vou ocupar a Covid, viu? Esquecimento, é sequela da Covid.
Mas, Marcelo, quero lhe agradecer profundamente, querido, pela sua participação aqui. Já passamos até de 1 hora de live. Mas eu acho que a gente abordou todos os pontos que tínhamos para abordar. Agora, vou fazer a você, porque se eu não abordei tudo, aí você acaba fazendo uma correção para mim. Vou fazer a você a última pergunta que eu sempre fiz nos 780 programas de rádio, Papo com Chilé, né? E agora na live, acho que 210 hoje, alguma coisa assim. Já são quase 1000 programas entre o rádio e as lives, né? São quase 1000, com aproximadamente uns 1.500 convidados, porque na época da Metrópole, às vezes eu criava debates, e aí chamava 2, 3 convidados para participar, né? Então, eu vou fazer a mesma pergunta, porque aí vai dar chance de corrigir se eu tiver me equivocado em alguma coisa. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Você foi completo. Não tem... A nossa conversa, na verdade, o nosso papo, ele seguiu assim com uma leveza e com uma tranquilidade que a gente conseguiu falar. Obviamente que se eu tivesse que falar de meu pai, a gente ficaria aqui durante, né, muito tempo ainda. Uhum. Né? Mas não tem nada assim... Só um ponto assim, que você falou e que realmente na época isso foi falado, você falou dos sócios beneméritos. Né? Existia que era assim, meu pai não dizia isso a gente não, mas as pessoas que estavam em volta dele, inclusive da Unidade Tricolor, sentiam, diziam que era realmente uma injustiça, porque houve uma época que os diretores do Bahia, campeão brasileiro, os dirigentes daquela época, receberam esse título de sócio beneméritos. Né? E meu pai, como era oposição, foi o único que ficou de fora. Foi o único que não recebeu esse título, né? Que não recebeu essa homenagem. Inclusive, aí o grupo que fez parte da Unidade da época disse até que arranjaria uma forma de reparar isso daí. Né? Mas é só uma situação assim, dentro do clube, mas de uma maneira geral, a história de meu pai no Bahia, a imagem que a gente tem dele, né, e do que ele viveu ali, do que ele fez, foi muito positiva. Né? Foi realmente assim, a gente se emociona até hoje de encontrar torcedores do clube. Eu encontro, nós somos sócios, né? Então eu sou sócio do clube, meus filhos são sócios do Quadrãozinho, tudo que você imaginar aí, a gente faz pelo clube, né? Lá em cima. Então eu frequento a Fonte Nova, eu vou para todos os jogos, sempre fui, continuo indo, então a gente encontra vendedor, baleiro, todas aquelas pessoas, né? E às vezes eu vou com o nome de meu pai atrás, uma camisa que tem o nome dele atrás. E param a gente para falar sobre meu pai, sempre de uma maneira elogiando, reverenciando e tratando meu pai da forma que a gente conheceu e da forma que a gente viveu. Então, a imagem de meu pai no Bahia e associar ele ao Bahia, para a gente realmente é muito gratificante, a gente se emociona. E esse dia de hoje aqui, um dia muito especial, né? Meus irmãos que estão ouvindo aí, Tatiana e Marquinhos, minha mãe Sandra, os irmãos de meu pai, Yara, Aldinho, Teté, e todo mundo aí, que infelizmente eu não vou poder falar de todo mundo, mas realmente acompanhando aí e emocionando e agradecendo a você aí pela sua gentileza de sempre, pela sua maestria aí na entrevista, conduzindo sempre de uma forma brilhante. Querido, muito obrigado, um abraço aos seus irmãos, um beijo respeitoso e muito carinhoso à dona Sandra, que ela participou até com algumas mensagens aí. Acho que fazemos justiça, sabe? Você citou alguns nomes aí de médicos, tal, pessoas que deveriam também ter sido homenageadas. Quem sabe com esse papo aqui, você foi citando alguns nomes e eu, olha, esse aí merecia até também uma homenagem. Então, doutor Deiró, por exemplo. Deixa eu ver um outro. Sim, tem um que está vivo, que eu acho que também merece uma homenagem. O doutor Marcos Lopes levou quase 30 anos, salvo engano, ou quase 20 anos. Eu entrevistei ele na Metrópole, tá? Quando o Marcelo Santana o demitiu. Eu entrevistei ele, mas é outro que... Bom, esse pelo menos ainda está vivo, a gente pode fazer uma homenagem diretamente a ele, né? Que seria ideal. Né? Marcos Lopes, inclusive, ele disse a gente que ele é ortopedista hoje por causa de meu pai. A escolha dele pela ortopedia tem diretamente aí a influência de meu pai. Foi com a morte de meu pai, que ele ainda estava no Bahia, que fez homenagens, inclusive, no próprio velório, e depois a Academia do Bahia, lá no Fazendão,
nós fomos para a inauguração, houve uma reinauguração com o nome de meu pai. E foi uma homenagem feita por Marco Lopes, com quem a gente tem relação, inclusive, até hoje, e que merece realmente a lembrança eterna do clube também. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço para você. Recomendações a toda a família. Meus respeitos aqui pelo doutor Luiz Osório Vilas Boas Mendonça, que realmente era um homem do bem, um homem sério, né? Uma pessoa honrada, que de fato teve uma passagem muito positiva. Eu só lamento que as pessoas de hoje tentem desvalorizar os do passado, sabe? Eu não posso concordar, como torcedor do clube, não posso concordar com todas as brigas que eu tive com o Paulo Maracajá de se tirar o título de Benedetti de Maracajá. Meu amigo, isso é um absurdo. Se ele fez bem, se ele fez mal, a mim isso não interessa. Eu acho que... História é história. História é história. Tem que ter exatamente. Não, você achou a frase certa. História é história. Sabe? Então, e eu estou muito à vontade para dizer isso. Inclusive, a gente não estava nem se falando, mas no último programa que ele fez comigo, acho que uns 3, 4 anos atrás, na Metrópole, eu quero lhe agradecer por ter me convidado, porque assim a gente acaba de uma vez por todas com tudo aquilo que aconteceu entre nós. Então, assim, essas coisas que a gente leva na vida, o quê, pelo amor de Deus, minha gente? Não leva nada. Só deixar um nome bem feito, bem escrito, né? Boas amizades. Ninguém leva 200 carros, tem gente que compra 10 veículos na garagem, tem gente que ninguém leva nada, nem a chave vai, nada. Eu digo sempre, viu, Marcelo? Me permita me alongar um pouquinho aqui, só para a gente concluir. Eu digo sempre o seguinte: todo ser humano deveria ser obrigado a assistir uma exumação. Quando faz 3 anos de morte, que tem que tirar os ossos, colocar no ossuário, né? Todo ser humano deveria ser obrigado por lei, desculpe, talvez até um pouco de exagero da minha parte, a assistir. Porque quando abre aquilo ali, eu retirei o de meu pai, é osso puro. Que eu olhei assustado assim pro caixão, o caixão está todo pó no chão. Só sobrou aquela lateralzinha que a gente carrega, a gente segura, aquelas alças de ferro, tudo enferrujado. Né? Eu olhei assim, parecendo um frango desossado, sei lá, não sei nem como. Então, minha gente, tem muita gente que faz coisas aqui absurdas, achando que vai viver eternamente, que pisa nas pessoas, sabe? Então, o gostoso, o bacana, é ter uma retrospectiva reconhecida, de vida reconhecida, né? Então, daqui minha homenagem a todos vocês da família. Me permita, em nome de sua mãe, né, representando a todos, dona Sandra, meu abraço, meu beijo respeitoso aqui. E tenha uma certeza plena e absoluta, que seu pai realmente foi uma figura do bem, um homem de caráter, de grande personalidade, né, que prestava assistência a muita gente, né, sem estar se preocupando nisso, naquilo, tal. Figura maravilhosa. Eu fiquei extremamente feliz de ter sido abençoado com essa pauta, porque se tem uma coisa que eu detesto na vida é cometer injustiça, sabe? Eu acho que não prestar homenagem ao Dr. Luiz Osório seria uma injustiça. Então, por isso que eu adorei quando surgiu a possibilidade da pauta, porque realmente me deu essa oportunidade de fazer essa homenagem a seu pai, né? E vi que a família participou em grande número, assistindo, pessoas amigas de Dr. Luiz Osório. Querido, um grande abraço para você. Eu dei um abraço em especial ao seu irmão Marquinhos também. Sim, obrigado, Filemon. Muito obrigado aí. E até vamos torcer aí para o nosso Bahia. Parece que agora tem um gásinho aí para a gente, né? Que a gente tem aí um futuro próximo aí de felicidade mesmo aí, né? De sucesso. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. 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 Eu conversei com o Marcelo Mendonça, filho do ex-diretor médico do Bahia, vice-presidente médico, Dr. Luiz Osório Vilas Boas Mendonça, fazendo aqui uma homenagem, né, pela passagem marcante. Grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui!